Ao vivo. Eu tava falando e não tava no ao vivo. Tava falando sozinho. Ai, que louca. Sejam bem-vindos a mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. Olá, vamos lá, gente. Hoje nós temos uma profissão muito especial, despertadora de viagens. Olha que coisa interessante. Esta websérie tem o objetivo de apresentar novas possibilidades de profissões, apresentando profissionais emergentes dos projetos sociais em que eu atuo. Nós já estamos, o projeto é apresentar 50 profissões e a gente já está aí caminhando. Goldie, Olá, tudo bem? tudo bem você? Boa Tá me tarde, ouvindo? tô te ouvindo. Ah, Milena já entrando, todo mundo aí, o Brechó da Turma também. Vamos lá, deixa eu aqui posicionar. Gold, quando a gente conversou um pouquinho sobre que nome nós vamos dar para a sua profissão, e aí você falou, vamos pensar, e despertadora de viagens. Fala um pouquinho sobre isso. O que faz uma despertadora de viagens? Bom, eu viajei muito, viajei bastante, sempre gostei muito de viajar ao longo da minha vida. E aí, em 2016, depois de 3 anos de planejamento, eu saí do meu trabalho e fiquei 2 anos mochilando pelo mundo. E foi uma viagem que despertou muitas coisas em mim. Mas principalmente o fato de eu me desconstruir de todo aquele modelo que eu era para chegar num lugar que era o que eu era de verdade. Sem modelos, Você sem trabalhava no tabus, quê? sem... Eu trabalhava no mercado financeiro, eu sou economista, trabalhei 16 anos em bancos, em vários bancos, em diversas áreas, trabalhei com investimentos, trabalhei com crédito, e aí, em 2013, aconteceu uma série de coisas na minha vida, de mudanças, tanto problemas de saúde, quanto questões profissionais, que aí me fizeram olhar e falar: será que tudo isso faz sentido? E aí começou esse processo de despertar para mim, de despertar o que fazia sentido para mim. E aí eu acho que a viagem, quando a gente viaja, né, para fora, desperta a gente para viajar não só para fora, mas para dentro também. Porque a gente vive numa bolinha, né? A gente vive no nosso mundinho. Sempre que a gente sai de férias, a gente fala, nossa, que lugar diferente, que lugar legal, né? Quando você viaja, mesmo que vai para uma praia, você já fala, nossa, que diferente do meu dia a dia. Por mais simples que seja, né? E aí, esse despertar que a viagem fora da nossa bolha nos causa, eu acredito que ele também desperta coisas dentro da gente, né? Então, esse nome que a gente chegou juntas aí de despertadora de viagens, tanto como despertar para uma viagem para fora, quanto despertar para uma viagem interna, para fazer a gente acordar para aquilo que faz sentido para a gente, né? A viagem, ela tem esse poder que eu acho maravilhoso, incrível. E você desde criança gostava de viajar ou sonhava em viajar? Porque é, 10 entre 10 pessoas que eu converso, e aí eu, como caçadora de desperdícios, eu faço uma pergunta. Se você não precisasse de dinheiro, se você não precisasse agradar ninguém, o que você faria da sua vida? O que você faria com o tempo que te resta? 10 entre 10, sabe o que dizem? Viajar. Então, é porque, na verdade, quando você viaja, a viagem ela faz isso em você, né? Ela te provoca para sair daquele lugar que você está acostumado. Você vai ver com outros olhos, né? Tem aquela frase famosa que eu não sei quem falou, mas que eu gosto muito, que é viajar abre os olhos da alma. Então, quando você sai de um lugar, você vai para outro lugar e fala, nossa, é gostoso, é prazeroso, você se dá o desfrute do lugar
que a gente não faz isso quando a gente está no mesmo lugar todo dia, Por né? que que a gente não faz isso? Esse olhar de turista, de encantamento, por que que a gente Sim. se acostuma e acha normal, sabe? De falar assim, gente, é Sim. normal. Eu acredito que tem. Bom, quando eu voltei de viagem, eu comecei a ver São Paulo com esse olhar de turista. Então hoje eu amo Ai, São Paulo, eu sou conta. apaixonada por São Paulo. Eu acredito que a gente tem uma visão, o nosso cérebro ele é enganoso, né? Ele faz com que a gente se acostume com aquilo que a gente está e a gente fique com medo de mudar. Porque você mudar é incerto, é uma zona de incerteza. E naquele lugar que você está, já é É certo. Você já sabe como confortável. as coisas. É confortável, né? E eu tenho uma expressão que eu adoro que é a zona de conforto ela é quentinha, igual a merda. Você tá lá quentinha na merda, achando que tá tudo bem. Quando você sai daquela zona de conforto, você fala: caraca, eu tava nessa zona de conforto e eu tava achando que era bom, mas na verdade não era, né? Então o nosso E eu acho cérebro ele é enganoso. Ele fala: meu, não faça isso. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Então, ter esse olhar de descobridor, de ver as coisas diferentes, é igual você ter um olhar de criança. Criança, quando vai aprender a olhar a mãozinha dela, ela fica assim, né? O pezinho, ela tá descobrindo o mundo. E a gente perde esse olhar quando a gente fica adulto, né? De olhar as coisas com um olhar diferente. Então a gente precisa sair, a gente precisa viajar para poder ver as coisas diferentes. Mas só para falar assim, eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de viajar. Os meus pais são nordestinos, então não era muito fácil ir para o Nordeste na década de 80, né? Já denunciando a minha idade, eu tenho 39 anos. Eu lembro da primeira viagem que a gente fez, assim que eu era maiorzinha, que a gente foi de carro para o Nordeste. Eram 3 dias de viagem, isso no começo dos anos 90. E o meu pai tinha um guia 4 rodas, que era aquele livro que a gente andava, e tinha um mapa gigante do Brasil com as estradas. E eu pegava aquele mapa e eu amava ficar vendo qual estrada que a gente ia passar. Então eu sempre gostei dessa coisa de desbravar. Sempre, sempre foi uma coisa minha, assim, viajar quero. Sempre fui muito de descobrir as coisas. Então essa coisa da viagem sempre teve em mim. Mas acho que agora, assim, nos últimos anos, né, eu descobri a viagem como esse mecanismo de autoconhecimento, de você se permitir a ver as coisas com um olhar diferente. e viagem, se permitir viajar, é isso que você falou. Não necessariamente é viajar para um outro lugar. Quando a gente entra para um grupo, vai fazer um curso, começa a ler um livro, isso também Sim. é um tipo de viagem? É, eu acho que tudo que você faz fora da caixa, de novo, a gente é de São Paulo, né? Quantas pessoas têm o olhar de. Agora a gente está vivendo uma pandemia, infelizmente a gente não consegue fazer isso, mas quantas pessoas têm um olhar de tipo, a gente quando vai para a Europa, para os Estados Unidos, a gente vai para o centro das cidades, né? A Sim. gente vai conhecer o centro da cidade. Centro de São Paulo, eu conheço poucos paulistanos que conhecem o centro de São Paulo bem, que sabem das coisas históricas que a gente tem aqui. Então, às vezes, da própria cidade a gente não conhece, a gente não desbrava, a gente não se permite, porque é o lugar. Né, todo mundo fala, São Paulo é uma cidade incrível, que tem um monte de coisa cultural, um monte de coisa legal. Mas poucos paulistanos desfrutam disso. Acho que as pessoas estão começando a aprender a desfrutar, né? Quando eu vejo um museu cheio em São Paulo, eu acho incrível. Eu falo, meu, que legal que as pessoas estão usando esses espaços, né? Então a gente também não precisa sair muito fora. Hoje você está conseguindo visitar museu pela internet. Tem um monte de museu que você faz uma viagem lá dentro, né? Semana passada eu entrei na casa da Frida Kahlo. Eu achei um museu lindo. Eu não posso ir para o México agora, mas eu posso viajar de alguma E foi um forma, tour né? virtual. Você entra na casa e você vai explorando os cômodos da casa da Frida Kahlo. Eu achei muito legal. E às vezes conhecer gente nova que tem uma mente diferente, que pensa diferente de você, a conversa com aquela pessoa já faz o teu cérebro dar uns estalinhos e Ai, despertar, né? Gold, você falou uma coisa muito importante. Quando eu comecei esse projeto das lives, 50 lives, profissões de futuro, eu vou conversar com pessoas, profissionais emergentes, que, na minha opinião, como caçadora de desperdícios, o que elas fazem eliminam infinitos desperdícios. Então, são profissões que precisam crescer muito daqui para frente. Para crescer, precisa ter mais profissionais. Como é que eu vou inspirar
novos profissionais? Primeiro, o contato. Então, poder ter contato com vocês, esses jovens, ter contato com vocês, saber que vocês existem. E de alguma forma, quando a gente conversa, todos eles estão participando da conversa. Todas as pessoas participam dessa conversa, Sim, né? Isso já sim. é uma viagem, não é? Ah, é, com certeza. A gente pode levar as pessoas quando a gente assiste um vídeo, quando a gente ouve uma conversa, quando a gente troca ideia. Quem está assistindo aqui faz um comentário, fala para onde que a gente está te levando, né? Eu acho que tem várias formas de despertar, né? O Várias formas de despertar, despertar viagens. Fala aí. a gente pode despertar além do livro, né? Um livro te teletransporta, quando você assiste um filme. Eu gosto mais do livro, porque o livro ele produz a sua imaginação, ela produz imagens daquele livro, né? O filme, a foto dele já tá ali, né? Então o livro ele ainda te desperta mais coisas. Ou quando a pessoa conta uma história, uma coisa que ela viveu, que você aprende com ela. Se a gente pega os líderes espirituais da humanidade, se você pega o Buda, se você pega Jesus, eles contavam histórias, né? Então, assim, a gente aprende através das histórias também. Sim, sim. Ser contadora de histórias é uma das profissões de futuro. E eu Sim, ainda vou ter, eu ainda não consegui agendar com as contadoras, mas eu tenho contadoras convidadas já, mas elas estão trabalhando muito agora nessa fase, né? Tá com muito trabalho e eu sim, preciso fechar a agenda. Mas você falou uma coisa muito poderosa. Conta- Contar histórias. As histórias são grandes viagens, né? sim. E é uma forma de viajar muito sustentável, porque te permite emocionar, marca e não usa os recursos naturais, né? Você não usa porque uma viagem, quando você fala, vou viajar, você ficou 2 anos mochilando pelo mundo, precisa Sim. de dinheiro, não precisa? Eu acho Você que tem um precisa de lugar que a gente dinheiro, de acha que tempo e precisa de muito disposição. dinheiro. Eu acho que a gente precisa de mais Ah, de tempo e disposição. Tem muita gente que viaja barato. Eu conheci uma pessoa que ele viaja o mundo de carona. Quando você viaja o mundo, você não fica pegando um monte de voo, você vai fazendo distâncias curtas, você atravessa as fronteiras dos países por borda, né, por terra. Não faz aquela viagem cara quando a gente sai de férias, tipo, eu vou pro Japão. Pô, é 24 horas de viagem, 2 voos, que é uma viagem que realmente gasta muito CO2, né? A gente está produzindo um monte de coisas, né? Se for considerar o meio ambiente. Mas quando você se permite uma viagem mais longa, quando você tem tempo e disposição para isso, financeiramente é muito mais barato, né? Quando não você sai no acredito. sabático, muito mais barato. Eu falo que eu gastava menos viajando do que morando em São Paulo. Por quê? Porque as acomodações são baratas, você viaja ficando em hostel. Hoje em dia tem muita gente que trabalha viajando, né? A pessoa mora num país em cada hora, né? No Sudeste Asiático tem muito desses nômades digitais, porque O são que são os países, nômades digitais? Fala pra gente entender são, aí sobre profissões de futuro, né? são pessoas Isso é que realidade trabalham. mesmo? Muita gente. Os 2 anos que eu fiquei viajando, eu conheci muita gente que trabalhava viajando. Então, por exemplo, uma pessoa hoje em dia tá todo mundo de home office. O que você precisa para trabalhar? Você precisa de uma conexão de internet. Você pode estar em qualquer lugar do mundo se você Não tiver precisa essa nem de conexão um de internet. notebook. Se tiver um celular, já. Dependendo da sua profissão, né? A maioria das pessoas estão usando o computador. Mas com uma boa conexão de internet, não tem mais por que você morar num lugar caro. Você pode ir num lugar. Eu até brinco nesse tempo da pandemia. Eu falei, eu queria estar no meio do mato com uma conexão de Wi-Fi poderosa. Para mim seria perfeito, não precisaria mais estar em São Paulo. Por quê? Porque morar em São Paulo também é um custo de vida caro, né? E você pode morar em outros lugares. Então, eu acho que no futuro, essa coisa que a gente está em casa, no home office, está fazendo a gente aprender a enxergar a vida de outra forma. Então, essas formas de trabalho que já tinham os nômades digitais que já faziam isso, todo mundo que está fazendo home office vai entender que você não precisa estar naquele lugar fisicamente. Você precisa estar online, você precisa estar conectado. Né? Então, são vários paradigmas que estão sendo quebrados nesse tempo, né? Na nossa mente. Eu conhecia muita gente que trabalhava no banco comigo que morava em Campinas, por exemplo. Aí a pessoa tinha todo dia que pegar um fretado, um super trânsito na Anhanguera ou na Bandeirantes. E hoje essa pessoa ela tá lá em Campinas trabalhando no home office da casa dela, né? E o trabalho está saindo igual. Tá saindo igual. Eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço que estão trabalhando em casa estão trabalhando até mais do que trabalhavam na empresa,
né? E aí tem esse equilíbrio também da gente não viver só pro trabalho, né? Porque como a gente está trabalhando em casa, também é perigoso essa coisa da gente se dedicar totalmente pro trabalho, né? Como é que a gente se divide aí? Então eu acho que está surgindo É, essas novas formas, né, da gente pensar a vida. eu penso muito isso também, que agora a gente precisa aprender outras coisas, né? Isso aqui é uma realidade, o home office é uma realidade, os nômades digitais é uma realidade, já estou falando aí para os jovens, nossa, eu quero conhecer o mundo. Eu falei, então você pode conhecer o mundo e trabalhar ao mesmo tempo, porque E antigamente ficava gastar aquela pouco coisa, para viver. E gastar quando eu pouco para tirar viver. férias, quando eu tirar férias eu vou viajar, vou ser feliz, vou viver. E agora a gente está falando, escuta, você pode viajar, ser feliz e viver e trabalhar agora. Não precisa Sim, esperar tirar as férias, não precisa esperar o final de semana. Só que para viver essa realidade, a gente precisa desenvolver novas habilidades, né? Disciplina é uma sim, delas, né? sim. O seu E acho comportamento, ele que é diferente, né? Porque a gente está muito acostumado a ter um chefe que manda e aí você tem que bater o cartão lá naquele horário e aí na empresa você trabalha. Quando você está na sua casa, você tem essa flexibilidade. Então, tem um pouco de altruísmo, que eu acho, que é você saber qual é a hora que você pode trabalhar e o que você tem que fazer, né? Tem muita empresa que ainda não acredita que as pessoas teriam esse altruísmo e ainda mandam as pessoas trabalhar mesmo na pandemia, né? Então, acho que tem esse lance do altruísmo da pessoa saber o que ela tem que fazer, ser comprometida a isso e, ao mesmo tempo, não deixar o trabalho invadir 100% da vida dela. Tem que ter o horário de almoço, tem que ter o horário. Eu mesma, eu caio nessa zona de trabalhar muito rapidamente. Se eu não me policiar para ter o meu você é horário de. fazedora também. Eu sou super, vamos sair fazendo. Então, por isso que a viagem ela é importante. Porque quando você viaja, você sai desse lugar do fazer e vai para o lugar do sentir, né? Você vai para o lugar das sensações, você sai do lugar do tenho que fazer algo para algo, do lugar deixa eu ficar aqui no presente um pouco, que é tão difícil, né? A pandemia está fazendo a gente ficar no presente, mais do que É, nunca. E quando você está no presente, você se ouve, né? Você se percebe, que é uma coisa que quando a gente está fazendo, a gente não percebe. você falou uma Então, coisa muito importante, porque, por exemplo, às vezes eu penso que eu tô produzindo mais agora do que antes. Antes eu saía muito. E aí eu saía muito, todos os dias, Gold. Eu tava na rua. Amo pessoas, amo rua. Então, mas eu percebi que esse estar na rua era uma forma de fazer, sabe? Só que isso, na verdade, era uma distração. Uma sim, distração que eu mesmo produzia, sendo que eu tinha coisas para fazer aqui, produzir conteúdos, desenvolver novos workshops, mas eu me distraía lá fora, né? Então, acho que o fazedor também tem essa coisa. E aqui em casa hoje também, às vezes a gente se distrai fácil, o fazedor fala, tô sim. fazendo, tô fazendo. E viajar é muito importante, porque viajar, É, você sai da sua casa, sai daquela coisa e você não vai fazer. Aí você vai sentir. Você falou uma coisa muito importante que eu é, acho que é uma senha para todo mundo aqui, que eu sei que está vendo a sim. gente agora, que também tem essa coisa do fazedor. Ah, eu preciso estar fazendo, eu preciso estar fazendo. Por que você precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo? Isso também é uma rota de fuga, né? E E a poder gente não também sai parar. disso, né? A gente não sai disso e Hum, veio uma pandemia para fazer a gente entrar nessa. Olha que coisa. O movimento do mundo é fazer. Você tem que produzir algo, né? A gente vive num mundo. Eu sou você não viu economista, agora vivo num mundo as timelines? capitalista. É. A- Você tem que estar fazendo algo. Você tem que fazer o como ser exercício online, você tem que produtivo na trabalhar. pandemia. Ah, só de ler essas coisas me dá um arrepio. Porque a gente já é produtivo. Calma, você não precisa ser produtivo. O mundo tá passando por uma energia fazendo você olhar para você, calma. Tá todo mundo sendo forçado a parar. Por quê? Porque a gente não estava parando normalmente, né? Eu acredito muito nisso, que não é à toa. A gente, como humanidade, está precisando dessa energia, né? Tipo, o que que a gente está fazendo? Para, né? E de tempos em tempos a humanidade tem isso. É que a nossa vida é muito curtinha. Então a gente é muito míope, né? A gente, nossa, isso nunca aconteceu. Cara, isso já aconteceu um monte de vezes na história da humanidade. A gente já passou por um monte de guerra, por um monte de peste,
Mas é que a gente só vê a vida no nosso tempo, que é muito pequenininho perto da história da humanidade inteira. Então a gente passa por esses ciclos de vamos prestar atenção agora? E travou. Eu tô Será te que eu ouvindo, travei? travou a Tá me imagem. ouvindo? Ah, então tá bom. Travou a imagem. O Gold, eu tenho uma curiosidade. Agora que a gente tá aqui, você não vai poder escapar. É, a gente tá se, O Go- a gente tá se vendo nesse lugar de parar, né? você mochilou, viajou 2 anos, pelo mundo. Conta um pouquinho, quando você Tchê, volta, me travou. você não é mais a mesma pessoa. Eu não consegui te ouvir, só o finalzinho, que eu não sou mais a mesma pessoa. Você viajou, você foi viajar, Sim, ficou 2 anos viajando pelo mundo, descobriu que não precisava de tanto dinheiro, mas que você precisava de tempo e de disposição. E aí sim, você já trouxe para mim uma informação muito importante, porque eu também sonho em viajar, ficar aí 2 anos viajando pelo mundo. Eu sim. esperei, que minhas filhas eram pequenas, mas agora elas já cresceram. Eu falei, gente, quando eu tirar férias. Não, agora você está falando, Tcheme, nômade digital, bora. Agora você falou que eu não preciso de tanto dinheiro. Mas eu queria saber mais, assim, a Gold que saiu para viajar e volta 2 anos depois, não é a mesma Gold, né? Não. O que Acho que a mudou? Me Gold. traz O aí. que, o processo de. A Gold quer sair já foi um processo de mudança. Porque para você tomar Uau! coragem de pedir demissão do emprego estável, que você ganha bem, e falar, vou pedir Você pediu demissão para ir viajar ao demissão. mundo, pedir demissão. Você não sabia você não sabia quando você ia voltar, o que você ia fazer, você sabia só que você partia, era isso? A princípio, eu tinha me planejado financeiramente para ficar um ano viajando, mochilando. E eu sabia que eu ia começar pelo Caminho de Santiago. Era a única coisa que eu sabia, assim, que eu fui construindo, né? Eu acabei ficando 2 anos porque a viagem ela não foi planejada. Eu fui deixando ela ser orgânica. Então eu acabei ficando Mas e dois o anos dinheiro viajando para pelo um ano durou mundo. 2 anos? Eu tinha feito uma reserva financeira que na volta eu pensava em abrir um negócio. Então, para mim, era importante eu me respaldar financeiramente. Assim, uma questão que é importante: tem muita gente que vai fazer sabático e que a pessoa viaja trabalhando. Faz, tipo, trabalho em hostel, em troca de hospedagem. Tem várias formas de você viajar barato. Para mim, era muito importante não trabalhar nesse tempo. Por quê? Porque eu tinha começado a trabalhar com 15 anos e eu pedi demissão com 35. Eu nunca tinha parado de trabalhar, exceto por um ano que eu fiquei fazendo cursinho, que o meu pai falou: eu vou te pagar cursinho, se você não entrar numa faculdade pública, você vai trabalhar para pagar a faculdade. Então, desses 15 aos 35, só teve um ano que eu não trabalhei, que foi o ano de cursinho. Então, eu nunca tinha parado. Eu estava sempre trabalhando ou estudando. Então, para mim, eu queria o sabático sem fazer nada. Porque eu queria literalmente É, pegar a Gold, ficar sem fazer nada e falar: meu, quem é a Gold? Eu fui uma pessoa que, tipo, desde criança, o meu pai me levava para andar de bicicleta na USP. Meus pais moravam perto da USP. E meu pai falava: você tem que estudar aqui. Ah, a gente não tem muita coisa, mas você tem o estudo, você tem que estudar. Então eu sempre fui a pessoa que fez tudo que me mandaram fazer. Estudei muito, entrei na USP, arrumei um emprego, fiquei 16 anos no mercado financeiro, comprei minha casa, comprei o carro, tentei casar e ter filhos, que era o que tinham me mandado fazer, também não deu certo, porque os relacionamentos não deram certo. Então eu fiz tudo que me mandaram fazer. Então, para mim, no meu sabático, era importante eu não trabalhar. Então, foram 3 anos juntando dinheiro, eu aluguei minha casa, voltei a morar na minha mãe, reduzi os meus custos, para eu juntar dinheiro para eu ficar viajando sem trabalhar. Que isso era uma condição que eu queria. Quando eu digo que viajar não custa caro, porque existem várias formas de você viajar. Você pode trocar hospedagem por trabalho. Tem vários sites tipo Workaway, você troca trabalho, você vai trabalhar em fazendas, em vários lugares, né? É que para mim era uma questão pessoal não trabalhar nesse tempo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a minha reserva financeira era menor, porque eu fiquei 2 anos viajando, não fiquei um ano viajando. E aí foi um processo do tipo, e agora? Então, a volta, ela é um processo do tipo, você foi viajar, você tá ali curtindo a vida. E a volta? O que você faz? E eu sabia que eu não queria. Meus amigos economistas, galera, falava para mim: meu, arruma emprego no banco, vou te contratar na hora, você é super experiente. Mas eu não queria voltar para esse lugar, né? Então, fui cair no mundo do empreendedorismo. Como é que eu faço um trabalho que alie o que eu conheço, o que eu sei, o que eu aprendi?
Então, a Gol Por Aí, ela é um projeto que eu estou amadurecendo de como despertar essas viagens nas pessoas. E tem a minha empresa, que é a Ação Consciência Financeira, que a gente ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente com esse olhar de o que faz sentido para você, né? A gente não teve educação financeira. Como é que você se planeja para uma viagem? Como é que você se planeja para um sonho? A única coisa que a gente aprendeu sobre dinheiro é que a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro para comprar coisas. Então, você, como caçadora de desperdício, sabe que as pessoas acabam gastando dinheiro com coisas que não fazem o menor sentido. E quando você olha para o dinheiro, é como se o cérebro acordasse e você falasse assim, meu, olha o que você está fazendo com o seu dinheiro. É. Tem uma Tem história uma... emblemática Pode falar. com relação a dinheiro, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, eu dei um workshop falando Mottainá e dinheiro, fiz esse trabalho bastante tempo, porque as pessoas, quando falam desperdício, eu desperdiço dinheiro. Aí eu vi que a luz vermelha acende quando você fala de dinheiro, né? Porque as pessoas Sim, matam ou morrem por causa de dinheiro. Então eu falei, então a gente sim. precisa entender melhor. E é o trabalho de investigação mesmo do que é dinheiro. E tem uma história que eu conto que é muito. Tava com a minha menininha, ela era pequena, no shopping, e aí ela olha e fala, mãe, eu quero essa bota. Era uma bota de personagem lá. Caríssima, porque essas botas de personagem são Sim. caríssimas. Aí eu falei assim, mas por que você quer essa bota? Ai, mãe, porque essa bota é linda, porque não sei quem tem essa bota, porque essa bota não sei toda aquela coisa lá. Ela é importante pra você? Eu falei, muito importante, eu quero essa bota, eu não consigo viver sem essa bota. Tá bom. Você sabe com o que a mamãe vai pagar essa bota? Com dinheiro. Eu falei, não, a mãe paga com a vida. A vida que a mãe gasta para ter este dinheiro para comprar esta bota. A gente precisa entender de onde vem esse dinheiro, não é Sim, verdade? A é gente isso. gasta a nossa vida para ter É aquele isso. dinheiro para comprar esta bota. Se você quer essa bota, a mamãe vai comprar essa bota para você. Aí a Sim. menininha olhou e ficou assim, passou um tempo, aí a gente continuou no shopping, e na hora que eu ia entrar de novo, que nós íamos comprar bota, ela falou, mamãe, eu pensei melhor. Eu ainda tenho meu tênis. Eu não preciso dessa bota, sabe? Depois desse Sim, dia, eu tenho duas. Elas sempre foram muito criteriosas com relação a pedir as coisas. Porque elas sim. entendiam que não era fácil, assim, não era o que é o dinheiro. Quando alguém compra alguma coisa, e você trabalha com essa parte do financeiro e sensibiliza muito, né? Quando a gente parte Sim. deste lugar de compreender de onde vem aquele dinheiro, É. aí você começa a ficar mais assim, ó. A gente, na SAN, a gente fala que o dinheiro, ele é só o meio, que você pegou as coisas mais preciosas que você tem, que é o seu tempo. Todo mundo fala que não tem tempo, mas você dá o seu tempo para o seu trabalho, você troca a tua energia, que também não é, você não vai na esquina e compra tempo e energia, né? Ela é limitada na sua vida. E você pega o teu tempo e a tua energia e transforma isso aqui, que é o teu capital intelectual, o teu conhecimento, tuas habilidades. Você combina essas três coisas e transforma em dinheiro no seu trabalho. Então, E o aí que que depois é o você dinheiro? desperdiça esse dinheiro. É isso. O que que é o dinheiro? É o teu tempo, a tua energia e teu conhecimento. Então, quando você vai comprar a bota, você não está gastando dinheiro, você está gastando teu tempo, tua energia e teu capital intelectual. E eu acho muito legal falar para as pessoas assim, né? Que a gente ensina os filhos, tipo, ai, mamãe, por que que você tem que trabalhar? Ah, porque a mamãe tem que ganhar dinheiro. E aí o filho fica repetindo, e a gente aprende isso. Ah, eu tenho que correr, trabalhar muito para ganhar dinheiro, para comprar coisa. E a gente tem essa relação com o trabalho e o dinheiro no Brasil. No mundo. Mas no Brasil E bastante qual é porque o a gente não tem impacto educação disso, né, financeira. Gold? E O qual é o impacto disso é impacto? que a Qual é gente a está ensinando os consequência nossos disso? filhos que eles vão continuar na rodinha, na esteira do ratinho, Isso. né? E Exatamente, aí se você você fala, falou. não, o trabalho, o que que é o trabalho para você? Puta, o trabalho é um negócio que eu gosto de fazer. Eu gosto de ser mãe e pai, mas eu também gosto de trabalhar, porque eu tenho uma profissão, eu tenho habilidades, que eu também gosto de dividir meu tempo nisso, né? Qualquer tipo de trabalho que você exerça, a gente está vivendo um momento que o lixeiro é muito importante, que o segurança é muito importante, que a pessoa que está lá no mercado se expondo, ela é muito importante. Todo trabalho é importante. Então, a gente precisa ressignificar o que é o nosso trabalho. Então, quando a gente fala de viajar, é porque eu não vou trabalhar mais. Porque o trabalho é tão ruim que eu quero parar de trabalhar e eu preciso desopilar. Isso era para mim. Eu precisava disso. Eu precisava também ressignificar o trabalho na minha vida. Então, tem esse lugar também de
de como é que é a minha relação com o trabalho. Tipo, eu vou trocar ele por um monte de coisa que eu não vou usar. Provavelmente, se você tivesse comprado a bota para sua filha, o pezinho dela ia crescer super rápido, ela nem ia usar tanto a bota assim, né? E às vezes você não precisa. Ela fala, eu tenho tênis. A gente vive numa sociedade que fala que a gente tem que ter muitas coisas. E, na verdade, as experiências que a gente está falando aqui, né? Todo esse tempo que a gente está falando é de experiência. De viagem, de conversa, de troca de ideia, de ouvir história. Tudo isso são experiências. E quando a gente chegar no final da nossa vida, provavelmente a gente não vai levar a bota. Mas vai ser as Não vai, histórias vai que a gente esquecer. escreveu. É isso. Vai esquecer, que coisa linda. E é um grande desperdício não pensar em dinheiro, não se educar em dinheiro. E as pessoas gastam a vida dela correndo atrás do dinheiro e nunca se perguntaram, nunca fizeram essa pesquisa, mas afinal de contas, o que é dinheiro? Né? Afinal de É, contas, para que precisa tanto dinheiro? E a gente já vai falando para as crianças essa história. Ai, mamãe não tem sim. dinheiro. A mamãe precisa trabalhar, porque senão não vai pagar boleto. E a criança já vai crescendo com isso, pensando, nossa, Isso. eu trabalho com os jovens e em programas de aprendizagem, eu lembro de anos passados, em alguns projetos, tinha conseguido colocar um jovem e depois ele falou, não quero mais trabalhar aqui. Aí consegui colocar ele na empresa, falei, por que você não quer trabalhar? Paga muito pouco. Minha mãe falou que para trabalhar é para ganhar dinheiro, que eu tô pagando muito pouco. É lógico que ele era um aprendiz, estava começando, mas ele falou, Sim. paga muito pouco. E E às vezes ele aí, precisava daquele tempo para aprender, né? Porque ele estava não, ele ganhando não só dinheiro, ele precisa, estava ganhando aprendizado, né? Ele está ganhando experiência. só que não mensura, porque todo mundo falou para ele que é trabalho para ganhar dinheiro. Então ele vai fazer a conta, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. E no início de carreira, a gente trabalha, a gente praticamente paga para ganhar experiências. Então a Sim, conta não vai fechar do jeito que foi falado lá. Ninguém parou e sim, explicou. E aí você desperdiça oportunidades naquele início, porque não houve esse entendimento do que é trabalho, do que é dinheiro, do que é processo de aprendizagem. Isso é um grande desperdício. Então, isso que a gente está fazendo agora, sim. contando essas histórias, explicando, vai dando vários insights na cabeça de É muitos isso. jovens e de todas as pessoas que falam, gente, eu estou preocupada aqui porque eu não tenho dinheiro. Então, você está preocupado que não tem dinheiro para fazer o quê com o dinheiro? Né? O que ele vai te proporcionar? Porque você falou, o dinheiro é o meio, não é o fim. E às vezes a gente não vai Sim, precisar do dinheiro para chegar no fim. com certeza. A gente precisa de dinheiro porque a gente vive em sistema, que a gente precisa pagar para morar, a gente precisa pagar para comer, né? E tem duas pesquisas que eu queria comentar aqui. Uma é, a gente quando não tem dinheiro, né? Vamos supor, uma pessoa miserável, não tem dinheiro, ela precisa do mínimo de dinheiro para ela viver bem. Porque a gente precisa comer. Agora na pandemia a gente está vendo que realmente a gente precisa. A gente precisa ter uma casa confortável, a gente precisa comer, a gente precisa se sentir bem, a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter distração. Mas tem um lugar de ter muito dinheiro, que as pessoas muito ricas, que aumentar mais a quantidade de dinheiro delas não traz mais felicidade. Então, assim, também não é aquela coisa de ter muito dinheiro. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui de pimentinha no despertar. E a outra coisa que eu vi uma pesquisa esse final de semana que eu achei muito interessante é: a gente passa a nossa vida inteira trabalhando, certo? Para ganhar dinheiro. É isso que a gente aprendeu. A gente passa boa parte do nosso tempo trabalhando, mas tem uma pesquisa que diz que, em média, os brasileiros gastam 5 horas por ano olhando deles. Então a gente trabalha tanto para ganhar dinheiro, e na hora que a gente ganha o dinheiro, a gente não olha para o dinheiro. O A que gente é é esse olhar para o desorganizado, dinheiro? é tipo ver minhas contas, como é que tá meu orçamento, quanto que eu tô gastando, quanto que eu vou guardar de dinheiro, quanto que eu vou planejar para fazer as coisas que são importantes. Tipo, é importante para mim viajar, é importante comprar uma casa. O que é importante com o dinheiro de verdade? E eu acabo gastando com coisas supérfluas que não fazem sentido. Eu não olho para o meu dinheiro. Tem gente que eu conheço gente que fala nem quero olhar minha conta bancária, nem abre o extrato do cartão de crédito. Então a gente gasta 5 horas por ano olhando para o nosso dinheiro. Sendo que a gente passa a vida inteira trabalhando, transformando as coisas mais preciosas que a gente tem em dinheiro. Então a viagem é um dos mecanismos para a gente olhar de fora o nosso dinheiro, né? Não só o dinheiro, mas o que a gente está fazendo com a nossa vida, não é mesmo? Se a gente seguindo o efeito manada, fazendo o que todo mundo falou que a gente tinha que fazer, ou se a gente está olhando para um lugar do tipo, o que faz sentido para você?
né? E aí reformular, né? Reconstruir essa imagem de tudo que a gente tem que fazer na vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, o que faz sentido pra gente. E a gente, é que esse lugar do pensar, do despertar, ele não é fácil. Ele não é simples, né? Então a gente também tem que... Será que eu quero entrar nessa zona de questionar e olhar para dentro? Eu também acredito que não é para qualquer pessoa. Não é simples, porque dói. Olhar para dentro dói. Então, às vezes, é melhor eu continuar aqui fazendo o que eu tô fazendo. Então, também é Reclamando, falando que eu não tenho difícil. dinheiro. Melhor eu pôr a culpa no outro ou em qualquer coisa do que eu falar, não, deixa eu ver o que eu posso fazer diferente. Também não é tão simples, né? A gente mudar de posição, né? Mudar o lugar que você tá falando, né? Gold, você sempre teve essa facilidade para lidar com o dinheiro? Por isso que você foi fazer Não. economia? Como é que você chegou nesse lugar? Conta pra gente. Então, como eu comentei aqui um pouquinho, né? Meus pais são muito simples. Meus pais são do Ceará, de uma cidadezinha muito pequenininha, que chama Viçosa do Ceará. Eles vieram para São Paulo, como tantos outros nordestinos que Migra. vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor, né? Apesar de eu ser loira e olho claro e ter esse nome, eu não sou estrangeira, eu sou cearense. Eu brinco que eu só tenho o passaporte cearense. E eu viajei o mundo com o meu passaporte brasileiro. E eu sei dos privilégios de eu ser branca e de olhos claros, isso ajuda muito a passar por qualquer imigração do mundo. Mas o meu passaporte é 100% brasileiro. Então, os meus pais, desde cedo, eles foram muito lutadores, né? Eles já fizeram uma mudança muito grande de sair lá no interior e vir para São Paulo, que é uma mudança muito mais drástica do que eu ir para Nova York, por exemplo. Que São Paulo já é uma cidade grande. Então, a vida inteira foi muito difícil nesse lugar do tipo, a gente tem que estudar, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, porque a vida é dura, é só assim que você vai vencer na vida. Então, eu fui embutida com esse olhar do dinheiro. Eu fiz economia na USP, tipo, sou economista, mas o meu primeiro salário de 15 anos, eu gastei ele inteiro. Eu sempre gastei todo o meu salário. Por quê? Porque eu vinha de um lugar que eu não tinha coisas. Então eu queria ter as coisas. Tipo, eu era que nem a sua filha, eu quero ter a bota. Mas eu vi um monte de gente tendo a bota, eu quero ter a bota. Eu vi um monte de gente tendo a roupa X, eu queria ter a roupa X. Quando eu entrei na faculdade, os meus amigos tinham estudado em colégios que eu nunca tinha ouvido falar. Eu estudei num colégio em Osasco que ninguém conhece. Então, assim, é um lugar que você olha e fala, puta, eu quero ser. E eu entendo, todo mundo olha pro outro que tem mais e fala, pô, eu quero também. Tipo, eu não quero essa vida aqui. Então, mesmo estudando economia, mesmo trabalhando em banco, eu sempre gastei todo o meu dinheiro. Só em 2013 que eu tive esse processo com problemas de saúde, de falar, eu não aguento mais esse trabalho. Eu ganhava bem, mas eu gastava todo o meu dinheiro. E foi o lugar de olhar e falar, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, eu ganho bem, não tenho dinheiro guardado e não tá fazendo sentido. E agora? Então, foi 3 anos de processo. As pessoas, acordei um belo dia e pedi demissão? Não. Foram 3 anos de processo, de tipo, cortando gasto, indo morar na minha mãe, juntando dinheiro para falar, eu quero mudar minha vida e eu preciso ter um plano, um planejamento financeiro, eu preciso ter um colchão, eu preciso ter uma reserva que me permita a mudar essa vida. Então, isso foi importante para mim, né? E foi assim que eu consegui viajar e voltar e estar nesse lugar de agora empreender e ver para onde a vida vai me levar agora. E eu aprendi também que esse processo disruptivo, né, de pegar tudo que te falaram que era o que você tinha que fazer e desconstruir isso tudo e construir uma coisa nova, ele não é fácil, precisa de muita coragem. Mas, ao mesmo tempo, essa construção, ela é infinita. Ela é eterna. Né? Tipo, toda hora você vai ter... A gente tá vivendo um momento que a gente tá tendo que se desconstruir. Todo mundo tá tendo. E a vida vai fazer isso com a gente o tempo inteiro. Agora, quem falar, não, eu não quero mudar, eu quero ficar aqui. Você vai virar museu. Porque não adianta, né? A gente pega, por exemplo, eu gosto de falar, tipo, você pega 2 empresas. Tipo, vocês lembram da Kodak? Que era aquela empresa que tinha filme de máquina fotográfica, que era aquele rolinho de filme. Bom, quem tem menos de 30 anos não vai lembrar o que é isso, mas antigamente as máquinas fotográficas não eram no celular, você tinha um filme. Essa empresa acabou, faliu, porque ela falou, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, eu não vou me reinventar. Aí você pega tipo uma Havaiana.
que na década de 80 era a chinela de pedreiro, lembra? Que a gente falava, aquela havaiana branca, azulzinha. E hoje você compra havaiana no mundo inteiro, ela se modernizou. Eu estou dando um exemplo de negócio aqui, porque é o que me veio à mente, mas é isso que eu quero dizer. A gente está passando por uma transformação que a gente vai ter que se reinventar na vida. Não só o trabalho, né? Mas tudo. Peraí que eu tô Então, entrando aqui. tá. Epa, peraí. Pode continuar. Então eu acho que a gente está nesse lugar agora, né? E eu acho que a vida ela vai demandar sempre isso da gente. Da gente assim, ah, mas isso aqui, puta, isso aqui era bom até agora, agora não é mais. Então, que lugar que eu vou? E aí, esse tipo, que lugar que eu vou, eu preciso fazer uma viagem, seja ela externa ou seja ela interna, eu preciso sair fora para eu olhar com outros olhos. Porque se eu continuar olhando com o meu olho que está lá viciado, eu não vou ver nada diferente. E nesse tempo que você começou a se dedicar no consciência financeira, para ampliar o olhar, para despertar para essa viagem a respeito do dinheiro, né, com as pessoas, o que você tem percebido dessas viagens aí, dessa viagem interna aí sobre consciência financeira? O que elas estão Ah, ganhando? O é. que a gente ganha com essa viagem sobre esse tema? Eu sempre digo que quando você olha para o teu dinheiro e você toma as rédeas dele, porque a gente deixa o dinheiro nos dominar, né? A gente está sendo o tempo inteiro dominado pelo dinheiro. Ah, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. O dinheiro me domina. Não sou eu que sou a fazedora que transforma a minha energia em dinheiro que domino ele. Eu que sou a dominada. Quando você passa para o lugar de eu domino o meu dinheiro, eu sei o que eu estou fazendo com ele, eu sei para onde está indo ele, eu sei como é que eu estou guardando, você ganha um negócio que chama liberdade. Porque aí você pode fazer o que você quiser. O dinheiro não te domina mais. Enquanto você acha que você Então, precisa de mais e mais, você é escrava do dinheiro. E total. coloca todos os seus sonhos sobre o dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou Sim, realizar meu sonho. E quando a gente inverte, eu é que mando no dinheiro, sim. E eu gosto de falar duas frases que eu falava na viagem para mim. Como eu disse, eu ia viajar um ano e acabei ficando dois. Todos os dias eu 40 tinha que acordar e falar. países. Foram 40 países. Entre Ásia, Europa, Oriente Médio, América Central. Enfim, eu sempre falava assim: eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu tenho todo o tempo do mundo. O que eu quero fazer hoje? Olha, vou usar esse mantra. Porque, Eu tenho todo porque o a dinheiro gente do se mundo, eu tenho limita. todo o tempo do. Hã? A gente se limita muito. E às vezes você não tem do dinheiro para fazer as coisas, né? Tem gente que fala assim: ah, eu não posso abrir um negócio porque eu não tenho dinheiro. Mas será que se você tivesse, se você pensar outras formas que você pode tentar esse negócio, será que você precisa de dinheiro mesmo? Ou será que você precisa de menos dinheiro do que você imagina? Então a gente se limita com ele de várias formas. E às vezes a gente deixa de fazer coisas que são importantes pra gente por causa disso. Então, o fato da gente estar em casa está fazendo a gente pensar em outras formas, pensar diferente, né? Então, esse lugar é importante da gente olhar o dinheiro de uma outra forma, né? Para ter essa liberdade. Nossa, mas que coisa interessantíssima que você está falando, Gold. Tá valendo bilhões essa live de hoje. Quem E que alegria. ouvir, conseguir. Talvez ter aquele lugar Travou, Gold. Você vai ter que repetir, porque aqui, ó, não chegou a ouvir e mensagem. só ficar uma luzinha. Tá vendo? Ó, deu uma Lá travada. dentro Gold, e você vai refletir. a última aí que você falou agora, a Isso é parte eu que te mais ouvi. importante, aqui ficou falhado. Você vai ter que repetir aí. Você falou essa última parte que você falou aí, não deu para ouvir. Eu tô aqui, ó, querendo saber, sabe? O que eu falei? Tá.
Eu vejo muito esse lugar do meu propósito, assim, de vida, que é, com a Gol por aí, despertar as pessoas, plantar essas sementinhas de histórias e de ressignificar coisas na vida das pessoas, né? Então, essa despertadora de viagens é isso. É através de uma viagem te despertar para coisas que você, na sua rotina, no seu dia a dia, consegue ver. Eu também sou assim, todo mundo é assim, né? Quando a gente está no nosso dia a dia, ali na nossa rotina, a gente não consegue ver as coisas diferentes. E com a Sam tem esse propósito de olhar para o Eu dinheiro de acho uma que é nova forma, muito. Então, eu, né? eu acho que a Olhar grande para ele de verdade, sacada, Gold, entender onde está sua gastando é essa. dinheiro, o que está Quando fazendo a com gente fala, vamos ele, para falar você sobre ganhar essa dinheiro, vamos fazer liberdade de educação escolha. financeira, aí Para tem uma os parte do meu despertares cérebro, como das você falou, a gente só dedica viagens, 5 horas você e fala, conseguir olhar e falar, quero é sair, isso não o quero caminho que eu saber disso quero. aí, não. Eu não quero olhar para essa verdade, eu não quero olhar. Sabe, a gente já tem uma coisa. Porque eu não quero assumir que eu não sei lidar com o meu dinheiro, né? Agora, quando você fala assim, vamos falar de viagem, vamos Sim, falar das minhas aventuras pelos 40 países, ah, isso eu gosto, isso eu quero, aí eu sim, quero te ouvir. E aí, te ouvindo sobre as viagens e tudo mais, eu sim, vou, eu vou falar, puxa vida, eu também quero viajar. Aí você falou, ué, por que você não viaja? Porque eu não tenho dinheiro. Por que você não tem dinheiro? sim, Por que eu não tenho dinheiro? Porque eu sim. nunca prestei atenção no dinheiro. Eu nunca estudei sobre dinheiro. E aí você fala, então vem aqui comigo, vamos aprender agora e a gente vai dominar esse negócio aí. Isso é disruptivo. Você está entendendo? Isso é disruptivo. Isso é, é uma profissão de Sim, futuro. Você sabe o que sim, precisa entregar e a gente vai falar que sim, isso é tão importante. Quando a gente, qual a relação disso, por com exemplo, com o certeza. feminicídio e a Sim, violência contra a sim, mulher? sim, sim, sim. Você sabe quantas clientes eu tive nesse primeiro ano de SAM que falavam assim para mim, eu só preciso saber se eu posso me separar do meu marido financeiramente. Então, quantas e quantas mulheres se submetem a determinados tipos de relacionamento por insegurança financeira, por não saber que elas são capazes de ter a independência financeira de se autossustentarem, né? Então tem esse lugar também. A gente mulher, a gente se subvaloriza demais, né? E aí a gente se subjuga, tipo, ah, eu não sou capaz. Então tem esse lugar do financeiro que é, olha, é muito Nossa. legal quando você faz o planejamento financeiro dessas mulheres e fala assim, você Isso é entendeu muito que poderoso, financeiramente você Gold. tá assim? E que a decisão de você continuar no seu relacionamento ou não continuar nesse relacionamento não é financeira? Ela é pessoal, ela é sentimental, é o que faz sentido? Então isso pra mim é, nossa, é incrível. Pra mim é tipo, caraca, meu. E aí a pessoa fala, entendi. E eu tive clientes que continuaram com o marido e mudou a relação com o marido. Porque ela não se viu mais naquela relação de dependência com o marido financeiramente, porque ela tinha um trabalho e ela também tinha dinheiro. Hum. Então é isso, o dinheiro ele limita a gente. É muito louco isso. Nos limita a fazer várias coisas. E tem um lugar também, Tieme, que eu conheço pessoas que ganham super pouco, tipo um salário mínimo. E elas guardam lá os R$ 50 por mês, estão guardando lá o dinheirinho delas. E eu conheço pessoas que. Eu já vi pessoas que ganhavam R$ 50.000 por mês líquido Eu, e viviam no cheque especial. e precisa Então tem um desconstruir isso. E eu lugar falo que também, não é quando o eu tamanho faço da tua workshops do renda Motainai nas empresas, também, então você tá lá com um mas é o seu grupo lá, comportamento. sem E é funcionários, muito e o que aí a você gente tá aprendeu falando na tua sobre infância com o dinheiro. desperdício e como vai eliminar o desperdício, e eu explico o Motainai. Aí depois eles falam assim, ah, mas é que a gente ganha muito pouco, né, Tcheme? A gente já ganha pouco, a gente trabalha muito, e ainda você fala que a gente ainda tem que eliminar desperdício, sabe? Só reclama. Aí eu falei, ai, mas o problema é que vocês ganham pouco? É, e se a gente aumentar o salário? E se a gente dobrar o salário, triplicar o salário? Aí, não, aí vai ficar melhor. Eu falei, não vai ficar melhor. Porque se você ganhar pouco, o Sim, dinheiro não dá, que você desperdiça dinheiro. Você não desperdiça só as coisas aqui na empresa. O desperdiçador desperdiça tudo, inclusive o dinheiro. Quando aprender a parar de desperdiçar, o dinheiro também vai se multiplicar ou render. E aí, eu sempre falo, todo mundo que reclama de, mas é que eu ganho pouco, sim. desperdiça muito.
porque não lida com ele, com este recurso que tem, que é o princípio do desperdício, né? Sim. Não, Tá e se você ganha pouco, tem um desperdiçando! lugar Não também tá, que não? é. Será que É, você está também é uma boa transformando o pergunta, teu tempo, a tua com energia certeza. e o teu capital intelectual da melhor forma em dinheiro? Você está desperdiçando alguma coisa. Ou o teu tempo, a tua energia, ou o teu conhecimento. Se você tem um conhecimento de uma Nossa, coisa que as pessoas olham para você e falam, meu, você, você falou puta, esse tudo. conhecimento é incrível. E você não está conseguindo E eu, como transformar ele em catadora de desperdício, dinheiro agora estou com da uma maneira que ele turma em que a gente está vale, trabalhando então você justamente também está como desperdiçando de me alguma forma. digitalizar Que é sem esse lugar que é desperdícios. tipo, como é que eu Você entendeu? transformo isso? Porque a gente Então também tem esse agora está desperdício. numa onda de conseguir tangibilizar o intangível. Os recursos mais valiosos que eu tenho é isso: minha experiência, meus talentos, meus conhecimentos, minhas histórias. Sim, Mas não estou ganhando dinheiro com elas? Não, então eu estou desperdiçando. Ai, como é que eu faço? Então a gente tem que descobrir isso junto, a gente precisa criar sim, isso junto para poder transformar isso, né? E aí, tudo que eu sempre tenho uma frase que eu gosto de falar sempre: tudo que te falta hoje nunca te faltou, é que você desperdiça. sim, Aí as pessoas falam: como? Desperdiça. Tá faltando dinheiro? É porque você desperdiça dinheiro. Tá faltando relacionamento bom? É porque tá desperdiçando. Tudo que tá faltando, gente. Por isso que eu falei, entender os desperdícios da vida é muito importante, porque enquanto você fica nesse lugar aí de reclamar, põe a culpa em alguém, põe a culpa. Olha a importância, por exemplo, de ter uma pessoa para ajudar você a aprender a lidar com o dinheiro. Mas deste lugar que vem de uma investigação, não só de um lugar de tabela de planilha, para cortar isso, cortar aquilo. A gente precisa de uma investigação maior, porque se ficar a pessoa só colocada na regra lá, na hora que sim, conseguiu atingir o objetivo, ela volta de novo para o padrão, não é verdade? Fala aí um sim, pouquinho, porque não muda de verdade. sim, sim, sim. Sim. Não, e tem esse lugar que as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Tá, você não tem. A gente falou, né? 5 horas por ano para olhar a tua vida inteira fazendo. E esse tempinho que você vai se dar de presente para olhar o teu dinheiro, às vezes vai ser muito mais produtivo financeiramente do que você continuar trabalhando fazendo a mesma coisa. Então também tem um lugar do tempo que é, quando a gente falar da Eu viagem, vi outro dia você você no está saindo Instagram. fora, né? Eu não me dou um tempo durante a semana de sair fora. Desde que eu voltei, eu gosto de ter tempos assim, tipo, para mim o final do dia é uma hora que eu gosto de estar na rede da minha varanda e ver o pôr do sol. Que é a hora que eu paro. Eu adoro o pôr do sol. Por quê? Porque a hora que eu paro, eu sento, eu fico olhando o sol. Eu não fico fazendo nada, eu fico olhando o sol. E nessa hora de não fazer nada, que vem um monte de coisas que estava guardado lá dentro e que eu falo, nossa, eu fiz isso. Meu, por que que eu fiz isso? Nossa, por que que eu, né, tô fazendo dessa forma? Podia fazer de outro jeito. É a hora que a gente para pra pensar. Porque a gente faz as coisas sem pensar. Outra hora que eu gosto de viajar é caminhando. Tô sentindo maior falta na pandemia de caminhar, porque eu sou uma pessoa que caminha muito. Eu vou pro trabalho caminhando, eu não tenho mais carro, hoje tô trabalhando em casa. Essa caminhada é o horário que eu refresco as ideias. Então, o problema de trabalhar em casa é esse, que você tem que se policiar para ter esses tempos de ócio. O ócio criativo, né? Não é um ócio, não é porque eu sou preguiçoso e eu não posso fazer nada. Justamente, esse lance de você ser mais Nossa, produtivo não é fazer que mais coisas. maravilhoso. É Tô tipo, mega pega um tempo feliz. e fica Nosso sem tempo fazer tá nada. acabando, Gold. Que Porque coisa aí nessa hora vai surgir incrível. coisas que vão ser muito mais Feliz de eficientes você e ter aceito o importantes do que você continuar convite, sua fazendo a mesma coisa que você está generosidade em fazendo. trazer. Feliz por você ter feito essa viagem e hoje está se dedicando a ser uma despertadora de viagens, né? E com a consciência financeira, se dedicando. E a gente vai seguir você no Instagram, é Consciência Financeira, e também Gol por aí, né? Gol,
E Gol por aí são as Consciência viagens, financeira as horas, histórias. E nós Isso, estamos consciência formando uma financeira é nova a liderança ação. Se você sustentável. Uma nova liderança precisar de ajuda sustentável com financeira. certeza sabe lidar com o E a Gol por dinheiro. aí Que para a ver as partir de minhas agora não vai ser mais stories. limitação, agora é potência total. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã às 2 nós temos mais um encontro na websérie Profissões do Futuro. Tchau, tchau, pessoal!